Olá, meus queridos, Pai do Senhor Jesus, grande alegria estar aqui com você, mais uma vez, transmitindo a fé, a esperança, o amor que está em Cristo Jesus. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Você sabe que é motivo de grande alegria poder estar desfrutando desse tempo saudável, com qualidade, que é o tempo da reflexão da Palavra de Deus. Nós estamos no livro de Provérbios, pessoal. Provérbios, capítulo 30. E eu começo aqui pelo versículo 11 a ler no dia de hoje. Hoje eu vou ler aqui as gerações citadas no livro de Provérbios. Olha o que ele diz. Agur, o sábio árabe, que aprendeu aos pés de Salomão, transcreve as seguintes verdades. Ele diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Ele cita 4 tipos de geração, tipo de pessoas, grupo de pessoas. A palavra geração aqui é utilizada para descrever tipo de pessoas que estão dando continuidade à história, estão dando continuidade à vida. E olha a classificação que ele faz desses 4 tipos de gerações. Primeiro ele diz, uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Uma geração que não tem respeito por pai e mãe é uma geração que sempre terá dificuldades com princípios de autoridade, sempre terá dificuldades com princípios de relacionamentos, sempre terá dificuldade ao tratar com o outro. Obedecer pai e mãe, abençoar seu pai e sua mãe, estar olhando para seu pai e sua mãe como aqueles que detêm sobre você o cuidado, a atenção, que detêm sobre você o direcionamento de sua vida, o acompanhamento, o apoio, aconselhamento, a educação e formação da sua vida. Meu querido irmão, meu querido amigo que está ouvindo a gente, é de fundamental importância. Quem quebra o princípio de abençoar pai, abençoar mãe, bendizer pai, bendizer mãe, quebra o princípio da própria bênção de Deus sobre sua vida. É um efeito dominó. Este mal que você gera para o seu pai e para a sua mãe, ele se reverte em mal para você próprio, para a sua própria vida. Pai e mãe, sempre, vocês estão ouvindo? Presta atenção, sempre devem ser abençoados, benditos, sempre devem ser respeitados por aquilo que são, pela posição que ocupam dentro da família, na sua vida, em tudo que estão fazendo. Eu sei que às vezes nós, filhos, podemos nos irritar com os nossos pais. Eu sei que nós, filhos, podemos perder o equilíbrio emocional e agirmos de maneira insensata, inconsequente em relação aos nossos pais. E é isto que está sendo dito aqui no livro de Provérbios. Tem um grupo de pessoas, tem uma geração, tem um grupo, um segmento, tem um tipo de pessoa que ele não abençoa seu pai, não abençoa sua mãe, pelo contrário, ele amaldiçoa. Ele está jogando praga contra pai e mãe, está respondendo pai e mãe, sendo agressivo e desrespeitando pai e mãe. Não faça isso. Esse não é o caminho da bênção de Deus sobre sua vida e não tem aprovação de Deus esse tipo de conduta. Não junte com as mãos e espalhe com os pés. Não adianta nada você ser solidário, ser generoso com um monte de pessoas ao seu redor, de você ser uma pessoa que luta por ideais, que luta por bandeiras sociais, entretanto, dentro de casa, você é uma pessoa que está praguejando, está falando palavrão com seu pai e sua mãe, está desrespeitando eles e dizendo contra eles palavras de morte, palavras de violência, palavras de agressão. Este não é o caminho. Isso traz sobre você peso e não bênção. Isso traz sobre você carga emocional, carga psicológica, carga física, consequências na sua própria vida de mal-estar na condução da sua vida. Fica fora do eixo, fica fora do equilíbrio. E não é isto que Deus quer para a sua vida e muito menos você mesmo para a sua própria vida. Queridos filhos, honremos nossos pais.
Queridos filhos, abençoemos, temos que ser abençoadores dos nossos pais e das nossas mães, ok? Pense sobre isso, isso é muito sério, isso tem que ser levado em conta. Uma postura anárquica, uma postura contra qualquer princípio de autoridade e poder é o caos completo dentro da sua estrutura de vida. Uma postura de vida buscando a autossatisfação como objeto primário da vida e transformando nisto o detrimento do seu pai e da sua mãe, querido, não é o caminho. Não é porque você está atrás de felicidade, não é porque você quer ter liberdade, não é porque você quer ser valorizado, não é porque você quer ser reconhecido, não é por isto que você tem o direito de desrespeitar seu pai e sua mãe, ou tratar mal seu pai e sua mãe, ou pior ainda, ser uma geração que amaldiçoa pai e mãe. Não adianta, gente, não adianta, já falei sobre isso várias vezes aqui, eu estou dando uma reprise nesse negócio, ok? Presta atenção. Não adianta você ir para a igreja e estar lá orando, e cheio da unção do Espírito Santo de Deus, quebrantado, chora nos hinos, canta que se esgoela, entendeu? É quebrantado para tantas coisas na obra do Senhor. Na igreja, com o irmão, com o amigo, e no final você chega em casa e é um poço de amaldiçoar seu pai e de não bendizer a sua mãe. Não é esse o caminho. O alerta está sendo dado. Há uma geração que segue por esse caminho, e esse caminho não é bom, ok? Esse caminho não é legal. Outro tipo de geração, outro tipo de pessoas que ele está dizendo. Ele citou esse tipo de pessoas que não honram pai e mãe, consequentemente não abençoando a vida deles, e há o tipo de pessoas que são puras a seus próprios olhos. São pessoas que se auto-justificam e se entendem como perfeitas, são pessoas que não têm nenhum ponto de falha para ser apresentado, ou a seus próprios olhos, pelo menos, elas se veem assim. Elas se veem como pessoas retas, pessoas que não têm nada para ser apontado, como se não houvesse nenhuma falha. Esta postura de não reconhecer a sua falibilidade, não reconhecer a sua pecaminosidade, não reconhecer que você e eu somos pecadores e que precisamos de Jesus na nossa vida e que sem Jesus a gente já era, é um tiro no pé. Você não ter esse nível de consciência é um tiro no pé. Você precisa ter a consciência. Quem se auto-justifica, quem se auto-vê como puro, e olha como ele está dizendo aqui, é puro aos seus olhos, não quer dizer que ele seja não, é que ele se vê, ele se enxerga dessa maneira e que na verdade nunca foi lavado de sua imundícia. Hipocrisia, viver de aparências, viver pregando ou dizendo uma coisa que não pratica, incoerência, é puro aos seus próprios olhos, mas na verdade não foi lavado de sua imundícia, não foi lavado do seu erro, não foi lavado do seu pecado, não foi lavado da sua mazela. Pense sobre isso. Essas autojustificações que muitas vezes as pessoas fazem, que não porque eu sou muito correto, não porque eu sou muito direito, não porque eu ando na linha, cuidado para que isso não seja um subterfúgio para esconder aquilo de mal que está se manifestando dentro do seu coração. Há um tipo de pessoas que se veem como mais puras do que as outras. E esse tipo de pessoas podem, é uma possibilidade real, de estarem escondendo algo grave dentro da sua vida. Essa postura nariz empinado, essa postura de se enxergar como perfeito, essa postura de se ver como intocável, essa postura de se perceber como mais puro do que outros, é uma casca de banana. Você pode estar se engodando, você pode estar se laçando na sua vaidade, nesse tipo de pensamento. Muito cuidado. Os teus e os meus pecados, eles são lavados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Os meus e os teus pecados são uma realidade da nossa existência. E a nossa pureza não está em nós. A nossa pureza vem através da lavagem que é feita pelo Espírito Santo de Deus, através do sangue do Cordeiro, a obra sacrificial de Cristo Jesus em nossa vida. Ok? Pense sobre isso. Nada de pensar, alimentar essa ideia que você não tem nada para ser corrigido, nada para melhorar, nada para ser consertado, nada para trabalhar na sua vida, nada para implantar, porque você já é puro demais aos seus próprios olhos.
E aí você adquire uma postura equivocada, porque você não vai procurar viver uma dependência de Deus, uma submissão a Deus, um quebrantamento diante do Senhor. Você vai procurar viver a tua vaidade, a tua pseuda pureza, a tua falsa pureza. Pelo menos é isso que você vai transmitir. Isso é muito ruim, isso é péssimo para aquilo que você pretende fazer no seu cotidiano. Terceira coisa que ele cita: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras, olha o que ele diz, as pálpebras são levantadas para cima. Ei! É o tipo de pessoa que só pisa no chão. Tem um grupo de pessoas que só pisa no chão por causa da lei da gravidade. A gravidade empurra o camarada para o chão. Porque senão, se ele pudesse, ele nem pisava no chão. Gente, quando nós temos uma postura, uma atitude, um comportamento altivo, nós não agradamos a Deus. Deus rejeita a posição de soberba. Deus rejeita a posição de nariz empinado, olhar levantado. Não olha para quem está embaixo. O olhar altivo, a pálpebra levantada, é uma postura de soberba, como se você tivesse uma superioridade. Esse tipo de postura é rejeitada pela Bíblia, rejeitada pelos evangelhos, rejeitada por Cristo Jesus. Não é assim que Deus vê. Deus olha para todos nós de maneira igual. Ele pode até dar funções, responsabilidades diferentes. Ele pode até dar missões diferentes para cada um de nós. Mas em termos de valor, em termos de existência, nós temos a mesma importância para Deus. Nós temos o mesmo significado para Deus. E quando você está aqui na terra, com teu olhar altivo, tuas pálpebras levantadas, você está agindo como se você fosse uma pessoa de atitude superior no aspecto de arrogância, prepotência e orgulho. Isso não é bom, isso não é plausível, isso não é aceitável. São 4 gerações que o nosso escritor do livro de Provérbios está rejeitando. Aquela geração, aquele tipo de gente que amaldiçoa pai e não bendiz a sua mãe, aquele tipo de gente que se comporta como se fosse mais puro do que o outro e que não reconhece a sua imundícia que precisa ser lavada, aquele tipo de pessoas que andam com o nariz empinado, olhar altivo, entendeu? Pálpebras levantadas, que tem dificuldade em enxergar o seu próximo, de perceber o seu próximo, de perceber as pessoas que estão ao lado de si, as pessoas que estão próximas a ele mesmo, as pessoas que estão no seu círculo de convivência, precisando da mão estendida, do apoio, da atenção, do carinho, do afeto. Quem tem um olhar altivo não consegue perceber isso, porque o olhar está para cima, o olhar está levantado, ele não consegue ver as pessoas que estão lá precisando dele. Então, esse tipo de geração, ela também é reprovada. E há um tipo de geração, para terminar, cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Eu termino mostrando para vocês uma coisa muito importante. Tem o tipo de pessoas que as suas palavras, que o seu palavreado, que a sua conduta são verdadeiras espadas para ferir, para machucar, para oprimir o aflito. E essa ganância, essa fome, esse desejo de ir trucidando o outro, alimenta esse tipo de pessoas. É a pessoa que quer prevalecer e não importa se para prevalecer ela faça mal ao outro. Não importa se para prevalecer ela vai ferir o aflito, o necessitado, vai machucar e vai oprimir aquela pessoa, mas ela faz questão de agir dessa maneira. Esse tipo de geração é condenada. Esse tipo de pessoa não é aceitável. São as 4 gerações que Deus não está aprovando, que são uma realidade. Elas existem. Elas de fato estão entre nós. Elas existem. E que para nós no dia de hoje serve de alerta para que nós não nos conduzamos nesse tipo de grupo, nesse tipo de geração. Faça parte da geração que abençoa
em vez da geração que amaldiçoa. Faça parte da geração quebrantada, que reconhece a sua dependência de Deus e não se auto-justifica achando-se melhor do que o outro. Faça parte da geração que tem um coração humilde para reconhecer a necessidade do seu próximo. Faça parte da geração que, em vez de dentes afiados, em vez de queixais que são como facas, as suas palavras produzam vida, as suas palavras produzam esperança, as suas palavras produzam a fé em Cristo Jesus. Deus te abençoe, até o próximo encontro. Obrigado pela tua audiência, obrigado pela atenção e lembre-se, seja sempre o melhor do melhor que você pode ser. A paz do Senhor.